Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão, a sua igreja a ter uma torre de oração sem cessar, a ter exército de crianças intercessoras, a ter adoração sem cessar. Tudo isto preparando a igreja para a vinda de Jesus. Tudo isso buscando santificação no meio do povo de Deus. E no nosso programa estudamos a Palavra de Deus. Queremos crescer na graça e no conhecimento e nesta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo como a igreja nasceu, como a igreja cresceu, se desenvolveu, caminhou e resolveu questões difíceis. Por exemplo, no programa de hoje, conversaremos sobre o parecer de Tiago sobre a circuncisão dos gentios. O que é isto? O que aconteceu na igreja? O que temos a ver com esta história? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que a igreja cristã nasceu em Jerusalém, em Israel, e naquele dia memorável, no dia de Pentecostes, quando se cumpriu este dia, no calendário de Deus, já estava registrado que haveria algo especial para a história da humanidade. O Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo viria sobre jovens, crianças, homens e mulheres, de uma maneira maravilhosa, fazendo com que eles recebessem dons espirituais. Como diz Joel no capítulo 2, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e sobre todos os servos o Senhor derramaria do seu Espírito de uma maneira maravilhosa, dando dons. E ali naquele dia, o Senhor trouxe o dom de línguas. Línguas, primeiramente, idiomas. Línguas, primeiramente, para adoração ao Senhor e a pregação da palavra. E no primeiro culto da igreja cristã, houve a conversão de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 batismos aconteceram ali no dia de Pentecostes. E esses homens e mulheres que vieram para a festa de Pentecostes, vindos de várias nações, de Creta, da Arábia, da Europa, da África, eles, ao voltarem para suas terras, levaram o dom do Espírito Santo, a mensagem de salvação em Yeshua, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E então, muitos gentios começaram a se converter. Paulo vai com Barnabé fazendo a primeira viagem missionária. Em Antioquia, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Dali, Paulo segue para outras cidades, Derbe, Listra, Icônio. E Paulo vai vendo que Deus está trazendo a conversão de milhares, de centenas de milhares de homens e mulheres, de gregos, de gentios, convertidos a Cristo. A igreja cristã vai se avolumando, vai crescendo, vai se multiplicando sobre a terra. E então, quando eles voltam a Antioquia, um problema. Qual era o problema? É que alguns judeus, cristãos, crentes, que creram em Jesus, mas que não estavam compreendendo bem a direção do Espírito Santo sobre a igreja, quando o Espírito Santo encheu homens gentios que receberam a palavra. Como, por exemplo, no capítulo 10 de Atos, a família de Cornélio e o próprio Cornélio começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo e transbordavam da alegria do Senhor e da presença do Senhor, sendo aceitos
no céu e na terra, pelo próprio Deus. Então, eles foram aceitos pelo Senhor, mas alguns judeus não estavam satisfeitos com isto, achando que, e agora? Como vai ficar a nossa fé? E agora? Como fica o Antigo Testamento? Vamos jogar fora? Vamos jogar fora a lei, a circuncisão, os 10 mandamentos? Como vai ficar isto? Então, eles queriam exigir que os gentios se circuncidassem. E de Jerusalém enviaram homens, ou foram alguns, até Antioquia, trazendo esta palavra, que os gentios deveriam se circuncidar. Aí estava um problema. Aí estava algo que precisava de uma resposta, de uma solução. Então, se fez uma reunião em Jerusalém, com toda a liderança da igreja, com os apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus durante aqueles 3 anos e meio. Aqueles apóstolos que conviveram com o Senhor, sabiam que o Senhor havia pregado, tinham o Espírito Santo que os fazia lembrar todas as coisas e agora tinham uma decisão a tomar. Os gentios seriam circuncidados ou não? O que isto significaria para o judaísmo? O que isto significaria para a fé nas Escrituras? Vamos ver como Deus trouxe a solução. Em Atos capítulo 15, de 12 a 21, nós vamos ver o que Deus trouxe ao coração de Tiago, irmão de Jesus, para resolver esta questão. Está escrito assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós vamos ver então que Pedro trouxe uma palavra para aquela assembleia reunida. Pedro disse, olha, Pedro está dizendo assim, olha, atenção, nós vimos como Deus falou através daquela visão que eu tive, aquela visão do lençol com os animais. Pedro nos mostrou como que Deus aceitou os gentios e nós não vamos rejeitá-los. Então, nós precisamos de aceitar o que o Espírito Santo está fazendo. Então, todos ficaram em silêncio depois de ouvir Pedro. E Paulo e Barnabé falaram e contaram as maravilhas, e contaram os sinais, as maravilhas, o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Quantos sinais! Depois que terminaram, Tiago tomou a palavra. Quem é esse Tiago? Nós temos 2 Tiagos, discípulos de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, foi o primeiro mártir. Herodes o prendeu e o matou. E o outro Tiago, filho de Alfeu, agora este Tiago, que está presidindo a reunião, que é o líder ali da assembleia, ele é irmão de Jesus, irmão de Yeshua. Jesus, com seus irmãos, entre eles Tiago e Judas, que escreveram as cartas
A carta de Tiago, que está aqui na Bíblia, e a carta de Judas, uma pequenina carta de um capítulo apenas, está registrada aqui nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, este Tiago, irmão de Jesus, teve um encontro com o Senhor ressurreto. Antes de Jesus morrer, Tiago não cria. Não cria que Jesus, Yeshua, seu irmão, era o Cristo, era ungido de Deus, era o Filho de Deus. Mas eles acompanharam, junto com Maria, o ministério de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ressuscitou, apareceu para Tiago. E ele então tem uma experiência com o Senhor e passa a ser um líder ali na igreja. E como líder, nesta reunião, ele preside esta assembleia e ele traz o parecer. Ele disse, olha, nós ouvimos o que o Simão disse, ouvimos o que Paulo disse e vamos ouvir agora a Escritura. E ele cita a Escritura de Amós 9, 11 e 12. Naquele dia o Senhor haveria de restaurar o tabernáculo de Davi. Os judeus olham esse texto como a restauração do reinado de Davi, da descendência de Davi, assumindo o reinado, o reino, o controle de toda a terra. Claro que em Yeshua. E haveria as nações servindo a este reino davídico, a este reino do Messias. Tiago, então, vê a conversão dos gentios como um cumprimento, ou o início do cumprimento desta palavra. Tiago, então, diz, olha, os gentios estão se convertendo. E ele, então, continua dizendo assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago então diz, olha, Moisés, a lei está sendo pregada e vai continuar para sempre, sendo pregada enquanto houver terra, enquanto houver nação, Israel, sinagoga, Moisés será lido. Mas vamos dar uma orientação para os gentios convertidos. E esta orientação veio que se abstenham da contaminação dos ídolos. Cuidado com os ídolos. Que se abstenham de relações sexuais ilícitas, de prostituição e qualquer outro relacionamento sexual fora do casamento. Terceiro, se abstenham da carne de animais sufocados. Os judeus sangravam, tiravam todo o sangue e então comiam a carne. Que eles se abstenham de carne sufocada, geralmente oferecida a ídolos. E se abstenham de comer sangue. Estas orientações foram escritas. Era isto que seria trazido para os gentios. Nada de circuncisão. Não precisavam ser circuncidados. A circuncisão seria esta aliança no coração com o próprio Deus. A marca que levariam seria a marca do Espírito Santo em suas vidas. E você? Já tem essa marca em sua vida? Já tem o Espírito Santo em seu coração te dirigindo? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, transborda-me da Tua presença e dá-me a Tua graça, a Tua salvação, para que eu ande em Teus caminhos, para que eu faça a Tua vontade. Ajuda-me a viver só para a Tua glória, a andar no caminho reto, no caminho direito, no caminho certo, para a glória do Senhor. Eis-me aqui com tudo que tenho e tudo que sou. Te entrego minha casa, minha família e a minha vida. Tudo é Teu, Senhor. Amém
Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos assiste, trazendo cura, libertação, paz, salvação. Visita cada lar, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.